Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui, esse absurdo, tá? Vou fazendo aquilo que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje eu trago para vocês o seguinte tema aí, né? Os 3 disfarces da direita brasileira na atualidade. Entender esses disfarces ajuda bastante a pensar a política brasileira no mundo atual e também estabelecer ali o contraponto e estabelecer, enfim, né, a reflexão disso no debate público, nas ideias, no campo das ideias e tudo mais, tá? Quando a gente não entende esses 3 disfarces e eventualmente aí os subgrupos ligados a eles, a gente acaba ficando ali meio que numa zona de alienação mesmo, né? E de falta de percepção desses contextos aí que atrapalham a entender esses processos e discutir essas questões aí de maneira mais profunda, tá? Então vamos tentar entender aí que disfarces são esses, por que eles são disfarces, tá? E algumas características de cada um deles, tá? Então 3 disfarces da direita brasileira na atualidade. Por isso que inclusive eu coloquei lá, fiz uma brincadeira lá no Facebook, tal, no Instagram, no WhatsApp, e coloquei algumas máscaras ali, né? A máscara do Trump, a máscara do Elon Musk e tal, e o Klaus Bornai também. Vou explicar um pouquinho aí o que eu quis dizer com cada uma dessas questões aí também, tá? Então, pessoal, antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, que já tem um ano, na verdade, não consegui vender nada ainda por culpa desses animais aqui que eu sigo aturando, vomitando ódio aqui, baixo nível e todo tipo de lixo. Mas eu sigo aqui anunciando o livro aqui, tá no canal do YouTube, e o meu romance também tá na editora, tá? Vai sair esse mês, tá? E a gente aí, eu anuncio para vocês aqui da mesma maneira, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar desses disfarces aí, né? Primeiro, por que exatamente eu estou usando a ideia do disfarce, tá? Porque o que exatamente esses disfarces disfarçam, né? Esse é o objetivo aí de entender essa questão. Eles disfarçam os processos de desidentificação radical que a maioria esmagadora da direita brasileira tem com o próprio país, tá? Salvo aí, de repente, uma exceção ou outra, mas na maioria esmagadora, mesmo esses e muitas vezes, especialmente esses que se dizem patriotas e etc e tal, tá? E o disfarce do patriota é também um disfarce aí, enfim, curioso, interessante. Agora, eu pretendo trabalhar com vocês hoje aqui 3 disfarces que são muito importantes de desenhar, tá? Talvez fosse o caso até de fazer 4, né? Porque o patriota também é um disfarce, não deixa de ser um disfarce, né? Mas eu vou falar de outros 3 aqui e eventualmente faço até mais vídeos aí para falar do disfarce do patriota também, tá? Então, quer dizer, esse disfarce, né? Esses 3 disfarces, eles disfarçam a desidentificação radical da direita brasileira com o próprio Brasil. Talvez eu não tenha pensado na questão do patriota, porque o patriota ele não é exatamente um disfarce disso, ele é algo mais profundo que isso, tá? É realmente um simulacro, como pondera ali o Baudrillard, e, bom, enfim, não que os outros não sejam simulacros também, em alguma medida são, mas o do patriota é de um tipo específico, né? Porque é um disfarce da desidentificação, mas com a cara da identificação, né? Então é um pouco mais complicado que esses 3 aqui, tá? E aí, já começamos aqui então com 2 livros para poder desenhar enfim, né, 2 adjetivos que podem se articular com essa ideia do disfarce aqui, tá? Que é a razão cínica que o Peter Sloterdijk está denunciando aqui, né? E ele está explicando aqui que o que ele chama de razão cínica é justamente uma postura de acabaram as ideologias, acabaram, né, os projetos de longo prazo, acabaram, né, todos os símbolos mais amplos e tudo mais, e agora resta um cinismo generalizado, né, o que ele pondera aqui, sendo que ele está criticando isso, né, ele faz várias críticas aqui a isso, e fala por exemplo, que os cínicos olham simplesmente para o nada e novamente para o nada, que tudo conduz, né, e tal. Eles têm um aparato mental suficientemente elástico, quer dizer, né? É um pouco essa coisa de que acabou, com esses vínculos aí, entendeu? Antigos aí acabaram, não tem mais isso, né? Agora o que resta é o quê? O individualismo, o eu, né, e tudo mais, tá? Isso é uma ingenuidade, obviamente, a gente olha para o restante do mundo, olha inclusive para experiências aqui no Brasil e vê que isso não sustenta, né? Mas isso é parte desses 3 disfarces aqui da direita brasileira
Por que isso é importante de entender? Porque hoje é mais difícil descobrir, é mais difícil perceber essa desidentificação que estava muito bem desenhada lá no Complexo Vira-Lata, no mazombismo e tudo mais, porque esses disfarces estão, enfim, né, como todo bom disfarce, escondendo essa desidentificação a partir de ideias, símbolos, tudo mais, que acabam enganando, né, porque parecem contemporâneos. Tá? É importante entender isso aí também. Tá? Quando eu começar a falar dos três aqui, vocês vão perceber bem esse contexto aí. E aí também tem a questão do simulacro, né, do Jean Baudrillard, porque essa ideia do simulacro também é interessante, porque eu já falei aqui do exemplo, né, da máscara e da plástica. Né? A máscara seria um disfarce e o simulacro já seria uma plástica. Né? A plástica seria o simulacro. Né? Em alguma medida, esses três disfarces aparecem de vez em quando como simulacros também, porque eles se tornam mais difíceis de perceber por conta da sua atualidade. Né? E aí é mais fácil posar de não, isso aqui é o mundo hoje e tal. Né? Então é interessante pensar, porque não é não. Né? O mundo é muito mais do que isso. E, enfim, é importante a gente desenhar esses detalhes aí para poder, enfim, né, pensar o Brasil de maneira mais ampla aí também, tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora, ainda antes de falar dos três disfarces, vamos pensar aqui na questão, vamos fazer uma recapitulação aqui da questão histórica, ou seja, de algumas ideias que historicamente foram desenhadas como faces dessa desidentificação, tá? Então, primeiro, o mazombismo, né? Tá aqui o mazombismo que o Darcy Ribeiro pondera muito bem aqui, o Anísio Teixeira tem um artigo também, então já falei disso, e o mazombismo seria exatamente isso, quer dizer, os filhos de portugueses que nasceram aqui não se identificam nem com os brasileiros, porque eles não são daqui, eles se identificam, eles querem ser da metrópole, mas também não são aceitos pela metrópole e ficam numa posição de limbo ali, né? Eles olham para a metrópole não os reconhece como portugueses, e eles também não se reconhecem como brasileiros, então eles ficam naquela posição meio que sem identidade. Tá? Isso é o que eles chamam de mazombismo, com as consequências, enfim, emocionais e comportamentais, tudo mais, o comportamento que eles chamavam de sorumbático e tal, que é esse comportamento para baixo, melancólico, etc. e tal. Então, quer dizer, isso aí acabou sendo uma marca que foi sendo característica do Brasil, né? Justamente porque a gente foi desenhando o país, foi construindo o país aos trancos e barrancos, né, no improviso, e sem um projeto mais amplo ali, uma percepção mais ampla também de uma série de fatores, que alguns deles eu tenho tentado desenhar nos vídeos aqui com vocês. Tá? E aí o segundo aspecto dessa história da desidentificação está, obviamente, no racismo, tá? Que está, enfim, muito bem ponderado aqui pelo Gessé Souza, ao mesmo tempo é que eu faço esse acréscimo de que, na verdade, o que o racismo fez foi descriar o Brasil, ou seja, criar um processo de desidentificação radical, né? Porque é um processo onde as pessoas não se reconhecem como iguais e, portanto, não se reconhecem como brasileiros, e isso não constrói país nenhum, né? Sem criticar o livro, obviamente, que enfim, né? Eu não li o livro ainda, mas tenho uma ideia aqui do roteiro e tal, mas é uma ponderação aqui, dialética aqui dessa ideia, tá? Um outro ponto dessa desidentificação aconteceu dois pontos, né, aconteceram no século XIX, que foram o IHGB, Instituto Histórico Brasileiro, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que foi um instituto aqui criado no Brasil para poder, enfim, né, pretensamente estudar cientificamente o que é o país, projetos para o futuro do país e tudo mais, e na maioria das vezes eram projetos eugênicos que visavam defender o branco, português, europeu, como, enfim, a evolução, e o negro e o indígena como atrasos e como figuras a serem assimiladas ou até mesmo, no limite, exterminadas. Tá? E o segundo é o indianismo, que foi foi ali uma resposta, né, a essa ideia de que Portugal era a única coisa que prestava e tudo mais. Naquela época fazia sentido, né, mas hoje a gente já tem que olhar para aquilo como algo da ordem da desidentificação brasileira, porque nega o restante, né? Então a gente tem que reler isso aí. Outro processo, né, a antropofagia, né? Já falei aqui, outro dia eu fiz um vídeo falando disso aí, então quer dizer, a antropofagia de hoje precisa ser abandonada, né? Porque a antropofagia foi um projeto do Oswald para poder transformar a lógica da colônia, né, em
protagonista da devoração do outro, né? Então era a colônia que era devorada pelo Império, passava a devorar, né, o que vem de fora, especialmente o Império. Não é à toa que ele taxa aqui a coisa de vingança, e, né, somos vingativos, etc. e tal. E o que ele faz é, na verdade, colocar a periferia no lugar de centro e o centro no lugar da periferia, né? Ele troca ali os lados, e uma das consequências mais importantes no sentido de sustentar uma desidentificação brasileira nesses manifestos do hoje, na própria ideia de antropofagia, é a negação radical de Portugal, que é uma negação do que nós somos também, né? Então isso precisa ser abandonado também nesse nível, tá? Ainda que tenha algumas coisas ali que a gente pode continuar usando, etc. e tal, até mesmo a crítica que ele faz da religião, mas no que diz respeito a Portugal, a gente tem que abandonar isso, senão a gente vai continuar cuspindo na própria imagem eternamente, né? Enfim, e pior, né? Disfarçando isso de postura, enfim, né, contemporânea e tal, tá? E por último, mais duas ideias aqui que também ainda são dessa seara, que são o complexo de vira-lata, do Nelson Rodrigues, tá? Que é basicamente isso, né? O que ele chamava de complexo de vira-lata é essa ideia de que o brasileiro, né, não tinha uma autoimagem horrorosa, estava sempre cuspindo na própria imagem, então não tem amor nenhum pelo país, não confia no país, etc. e tal. Tem uma visão ruim do que é o próprio país. Ele chamava até de narciso às avessas, né, que é essa coisa de cuspir na própria imagem. Então, enfim, essa ideia do Nelson aí que eu tenho desenvolvido aqui, né, já ponderei também que a própria metáfora do vira-lata é uma metáfora que também cospe na nossa própria imagem, porque nós somos vira-latas também, né? Portugueses, indígenas, negros e tal, né? E sugeri aqui para mudar o poodle, e aí depois outro dia fiz um vídeo falando sobre o double doodle, porque o poodle não é um cachorro dos Estados Unidos. E como esse comportamento autodepreciativo brasileiro hoje está muito ali escamoteado pela adesão irrefletida e mal elaborada aos Estados Unidos, então eu escolhi um cachorrinho dos Estados Unidos para fazer esse papel ali, porque parece que fica melhor do que o poodle, tá? Enfim, então isso também é um processo aí de desidentificação. E o último é um que eu tenho desenhado aqui, essa ideia até é minha mesmo aqui dos vídeos aqui do canal, que é a ideia de reflexividade negativa, que é uma espécie de consequência atual de quase tudo isso aqui que eu desenhei antes, tá? Então, quer dizer, é o que resta disso aí hoje. E aí o Anthony Giddens diz aqui, né, na página 45, ele fala, né, que a reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre essas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter. É interessante que isso, na verdade, não altera nem constitutivamente o caráter do Brasil no nível dessa desidentificação, mas isso também é um disfarce, né? Ou seja, essa coisa de que estamos aqui para mudar, esse é o discurso do Bolsonaro, o discurso de basicamente toda a direita, temos que mudar isso aí, temos que mudar, é um discurso do mundo atual, né? Do mundo, enfim, recente, aí das últimas décadas, especialmente depois da globalização, tá tudo errado, tem que mudar, e aí a direita brasileira faz isso a partir de um processo de negação sistemática do que a gente tem aqui, enfim, algumas vezes, né, com um ou outro ali acréscimo, mas no geral sempre para prejudicar, né? Então é importante ponderar isso aí também, tá? A reflexividade negativa da direita brasileira. Bom, e aí, por último aqui, antes da gente entrar direto aqui nos três, né? Qual é o parâmetro de avaliação para poder entender esses três disfarces? Os parâmetros, né, os dois parâmetros de avaliação são dois parâmetros contemporâneos, ou seja, a ideia de complexidade do Edgar Morin, tá? Que, enfim, supera... Porque para você entender esses disfarces, você não vai conseguir entender esses disfarces se você olhar para a realidade como um grupamento de unidades separadas. É interessante você entender que existem ali vários jogos simbólicos, alguns com porões, outros com sótãos e etc e tal, e isso ajuda você a entender que a coisa não é, muitas vezes, tão evidente, né? Muitas vezes é o contrário, tá? A pessoa está se posicionando, a ideia está sendo posta como contemporânea, mas na verdade é um disfarce de uma ideia retrógrada de 100, 200 anos atrás, tá? Então a ideia de complexidade do Edgar Morin ajuda a entender isso aí. E, por último... e também como um acréscimo a essa ideia de complexidade do Morin, é o homem plural, ponderado aqui pelo Mia Couto, que é um homem complexo, né?
É um homem complexo diz aqui, né, que tem um idioma complexo, e ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Então, essa coisa da raiz e da asa, né? Que é a complexidade aqui, como desenhada pelo Mia Couto. Tá? Então, quando a gente entende isso aí, a gente começa a perceber melhor esses disfarces. Tá? E vocês vão entender quando eu falar deles aqui, e vamos começar a falar deles agora, então. Tá? E aí, né, essa questão do Mia Couto, ela traz também o lance do nacionalismo cosmopolita, que é uma figura complexa do mundo atual, né? E que também fica, enfim, né, fica meio que fragmentada por essas posições de disfarces aí da direita brasileira, tá? Então, o nacionalismo cosmopolita é uma das bases, um dos parâmetros também de avaliação aí, tá? Que é uma ideia que eu sugeri aí. Então vamos para o primeiro disfarce. Tá, vamos lá. O primeiro disfarce é o neoliberalismo. Tá? É o neoliberalismo. Então já deixo aqui os livros, que é o Brasil no Prego, do Gilberto Felisberto Vasconcelos. Tá? O Lucro ou as Pessoas, do Noam Chomsky, que é muito bom, inclusive no sentido de entender quem é que está falando pela boca do Paulo Guedes, quem é que está falando pela boca do Campos Neto, do Fernando Henrique, etc. e tal. Tá? Enfim, e esse livro aqui do Ha Jong-chan, 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, beleza? E aí, vamos lá fazer a descrição rápida aqui desse disfarce, tá? Por que ele é um disfarce e formas de perceber isso, tá? Esse disfarce do neoliberalismo, ele é um disfarce por quê? O que ele disfarça? Ele disfarça a complexidade, disfarça o homem plural, disfarça o homem complexo, disfarça a existência do nacional e do cosmopolita. Tá? E como ele faz esse disfarce? É uma defesa do individualismo estrito, como se não existisse país, como se não existisse sociedade, como se isso fosse, na verdade, periférico e não tão importante quanto, né? E acaba sendo um dos dois tipos do tal idiota da subjetividade, né, que eu ponderei aqui outro dia quando eu falei do Nelson Rodrigues. Tá? É também uma defesa do mercado sem Estado, então os neoliberais defendem o mercado vai resolver tudo, o Estado tem que sair de cena, e os Estados Unidos riem disso, né? Riem disso, assim, horrores. A Europa também ri disso, o Japão ri disso, a Austrália ri disso, Rússia, China, né? Canadá, todo mundo está rindo disso, né? E o Milei aqui defendendo isso, e o Bolsonaro, Paulo Guedes e tudo mais, né? Bom, então é uma segunda característica. E aí, na medida em que o neoliberalismo é a política dos Estados Unidos, ou a antipolítica, né, dos Estados Unidos para a nossa região aqui, automaticamente o neoliberalismo é uma forma de disfarçar a desidentificação na medida em que ele substitui uma reflexão fundamental que a gente tem que fazer para Portugal a uma adesão irrefletida, sem nenhum nexo e sem nenhum retorno dos Estados Unidos, que acaba gerando aqui essa visão da direita brasileira de que o pobre, né, e o negro e o indígena, enfim, né, e etc. e tal, são o problema, né? Tá? E mais um último aspecto, tá? Isso aí, bom, né, é isso, né? Na verdade é isso aqui, porque o restante é articular. Tudo isso, né, no neoliberalismo, para finalizar aqui, tem que ser articulado com esses aspectos que a gente ponderou aqui quando a gente falou do lance da história, ou seja, né, como que o neoliberalismo hoje manifesta o masombismo, como que manifesta o racismo, como que manifesta a antropofagia, né? Como que manifesta o complexo de vira-lata e, portanto, o complexo de double doodle, enfim, tal, e como que manifesta a reflexividade negativa, tá? Então é importante desenhar isso aí, isso aqui é um roteiro, né? E tudo mais, tá? Então isso aqui, finalizamos aqui o primeiro, vamos para o segundo. O segundo disfarce é o disfarce da globalização, né? Então, vamos já direto aqui para os livros, tá? A modernidade líquida do Bauman ajuda a entender esse disfarce, tá? Acabou o Estado-nação, é todo mundo líquido, né? Certo? No mesmo barco do Peter Sloterdijk, ninguém mais se define por pátria, acabou isso, né? Quer dizer, não existe um diálogo dessa ideia com a complexidade ponderada pelo Mia Couto, pelo Morin, né? E a ideia de nacional cosmopolitismo, tá?
a ideia aqui do Agamben, né, de refugiados, quer dizer, todo mundo é refugiado, acabou, é o vínculo ao local, tem que acabar, porque isso aí é retrógrado, é atrasado e tudo mais, e a gente tem que dialetizar isso aqui, por exemplo, com a fala do Ailton Krenak, de outras figuras dos palestinos também, que se sentem lá refugiados na própria terra, né? É importante pensar isso aí também, para inclusive chegar na percepção da complexidade do Mia Couto ali, do Edgar Morin. E aí o Mundo em Descontrole, do Anthony Giddens, tá? Também aqui o que a globalização está fazendo de nós, porque tem várias dicas interessantes aqui de como que essa ideia de que não existe tradição, acabou, isso não existe mais, acaba ajudando a alimentar essa ideia de que acabou o país, acabou a nação, acabou o local, etc e tal, tá? É uma parte da complexidade, mas se for tomado como única, você acaba não entendendo o resto, né? Bom, então vamos lá. E aí, pessoal, rapidamente, as características, tá, desse segundo disfarce. É uma defesa do global e do fim do local, né, como se tivesse acabado o local, né? Portanto, ignora o nacionalismo, né, da figura do nacionalismo complexo, do nacionalismo cosmopolita, tá? São cosmopolitas sem polis, né? Eu estou chamando aqui de cosmopolita sem polis. E aí é importante dizer aqui, trazer para vocês 3 referências aqui para ajudar a entender como que existe polis e muito ainda, né, e até hoje e eventualmente para sempre, tá? As origens do pensamento grego, do Jean-Pierre Vernant, como que nasceu a polis, como que nasceu a política, como que nasceu a filosofia e etc e tal, tá? O Émile Cioran aqui, tá? No História e Utopia, quando ele pondera aqui que as nações perecem quando não tem um projeto a médio e longo prazo, né? Na página 91, eu acho que ele fala isso aqui, que é uma frasezinha bem interessante dele, tá? Que ele diz aqui na 90, né? Na página 90. Só agimos sob a fascinação do impossível. Isso significa que uma sociedade incapaz de gerar uma utopia e de consagrar-se a ela está ameaçada de esclerose e de ruína, tá? E essa ideia aqui de utopia dele é basicamente a ideia de projeto de país, né, a médio e longo prazo, ainda que com, né, obviamente com as conexões com o mundo globalizado, com as alterações eventuais ali e tudo mais, mas com figuras também ali de manutenção de projetos, etc e tal, e de ideias também, né, porque senão acaba, enfim, né, falindo, né? E por último, esse trabalho aqui da Higina Moreira Bruzzi, do visível ao tangível, em busca de um lugar pós-utópico. Porque essa ideia de pós-utópico é justamente um certo efeito dessa ideiazinha de que acabou a nação, acabou o país, acabou o lugar e tudo mais, tá? A China está botando em prática um monte de utopias lá, porque não cai nessa, né? E a Europa também e tal, tá? Enfim, e aí, para finalizar aqui esse segundo disfarce, né? É um cosmopolitismo sem nacionalismo, portanto é uma figura, enfim, né, anticomplexa, tá? Asa sem raiz. Acabam sendo não idiotas da subjetividade, mas idiotas líquidos, né, digamos, né? Um pensamento meio idiota líquido, né? E aí também tem que ser articulado, tá, com todas essas figuras anteriores, quer dizer, né, com o masombismo, com a escravidão, com a antropofagia, complexo vira-lata, reflexidade negativa, etc e tal, tá? E, bom, e aí tem os autores que eu já citei. E um último ponto, geralmente, na maioria esmagadora das vezes, essas figuras que estão disfarçadas na defesa da globalização sem local também são neoliberais, né? Porque é o que sobra, né? O que sobra é isso aí. E aí isso acaba escamoteando também uma subserviência aos Estados Unidos e, portanto, a ausência de reflexão de Portugal e etc e tal, tá? E tem o terceiro disfarce, tá? O terceiro disfarce é o neo-identitarismo, tá? E aí, portanto, nesse disfarce, o que a gente vê? A gente vê uma defesa muito mais da cor e da sexualidade como únicos parâmetros, tá? Então essas pessoas, os neo-identitários, que é como esse velho mongolóide que eu estou aturando aí, e figuras do tipo, especialmente quando eles são de direita, né? Mas os de esquerda também, só que os de esquerda, pelo menos eles entendem uma parte da história toda, que é a necessidade de contrapor o imperialismo, o neo-imperialismo dos Estados Unidos, mas o resto eles continuam sem compreender, tá? A direita neo-identitária nem isso eles entendem, né? Eles são radicalmente reprodutores da lógica de subserviência dos Estados Unidos, e muitos deles são riquinhos e fazem isso rindo, debochando, né, porque tem dinheiro no bolso, mas é estupidez do mesmo jeito,
né? Porque o dinheiro não muda o fato ali de ser uma bobagem, de ser enfim, algo que está ali atrasado, né, em relação à complexidade mais contemporânea que a gente tem aí como algo a ser utilizado, tá? Então, defendem a cor, a sexualidade, etc., como únicos parâmetros, tá? E aí se transformam em idiotas da subjetividade étnica ou sexual, né? Não são só idiotas da subjetividade econômica, como os neoliberais, mas são idiotas da subjetividade étnica e sexual, certo? E aí alguns, no limite, se acham pós-humanos, né? Olha isso, né? Que é também um pouquinho como esse velho mongolóide que eu estou aturando aí, que está lá, né? Eles se acham, enfim, né, ciborgues. Está aqui esse livro aqui, Antropologia do Ciborgue, tá? Que é as vertigens do pós-humano. Aí você vai ver o que é isso, né? Porque, o que é isso? Que papo é esse de pós-humano? Vai defendendo uma defesa de um tal feminismo, que está aqui, já falei na página 49, feminismo anticolonialista que dissolve o Ocidente e seu produto supremo, o homem. Ou seja, aquele ser que não é animal, bárbaro ou mulher, aquele ser que é o autor de um cosmos chamado história. Quer dizer, nesse baratinho aqui de feminismo como feminismo anticolonialista, essa gente nega Portugal e afirma quem? Acaba afirmando os Estados Unidos no lugar. Acabam virando neoliberais também, né? E quando isso se trata, agora, quando se trata de cor, no caso da direita, a direita neoidentitária étnica também substitui Portugal pelos Estados Unidos, né? A direita inteira faz isso, né? E aí a gente percebe que não tem anticolonialismo nenhum, isso é tudo conversa fiada, é tudo ressentimento contra a figura masculina, contra a figura paterna, e aí contra Portugal. Não que Portugal seja figura paterna, isso é tudo bobagem de psicopateta, neoidentitário, isso é uma grande bobagem isso, né? Mas sim porque eles entendem dessa maneira, e aí, portanto, ficam negando porque estão cegos para essa bobagem inacreditável, tá? Então isso aqui tem que ser abandonado e, ao mesmo tempo, é um disfarce, né? Mas é um disfarce que a gente está vivendo aí também em relação... um disfarce dessa desidentificação radical com o Brasil, tá? Que mais aqui? E aí também tem aqui, né, última questão aqui, a gente acaba caindo nessa ideia aqui de que minha pátria é a língua portuguesa. Esse livro aqui é de um angolano, porém, se isso for... Mesmo em Angola, é preciso que se pense mais do que apenas a cor, né? Porque senão você não vai chegar na questão do Estado, do país, né, dos grupamentos ali de maneira mais ampla, uma complexidade mais ampla, né? Mas a gente compreende isso. Em Angola está num processo lá de 40 anos, 40 e poucos anos ali de independência. No Brasil isso aqui não se sustenta e acaba em neoliberalismo ou num neoidentitarismo tosco que não entende melhor aí as questões mais amplas do país, tá? Mesmo que ele seja de esquerda, né? E geralmente essas figuras que leem a coisa dessa forma, especialmente na direita, são figuras que se conectam com o último Foucault, que é aquela coisa de cuidar de si, saber de si, né? E aí ignoram completamente uma série de coisas fundamentais que tem no pensamento inteiro do Foucault e que ajudaria a entender a bobagem de ficar preso só nisso aqui, né? Ainda que nem o próprio Foucault seja tão, né, nesse particular aqui, tão reduzido quanto eles trabalham, né? É porque eles são muito mais psi, né? Estão ligados nessas lógicas psi, de sexualidade e tudo mais, e esquecem o resto, né? Tudo para eles é sexo ou sexualidade, melhor dizendo, né? Porque alguns nem isso fazem, né? E aí entendem muito mal o que é o Brasil, tá? E isso seria também o caso de um indígena, que não é o caso do Ailton Krenak, mas que dissesse que, a minha língua é a língua indigenesa, e ponto, né? E o Ailton Krenak não cai nessa, tá? E pensa a coisa de maneira mais ampla aí. Então, para finalizar, pessoal, um comentáriozinho aqui rápido, tá? Esse terceiro tipo, neoidentitário, né? Esse tipo de disfarce, ele existe também na esquerda, mas aí não é exatamente disfarce, né? É apenas alienação pura e simples, tá? Ou seja, não é razão cínica nem simulacro, é só ingenuidade mesmo, né? Ingenuidade em que sentido? Não enxergam a complexidade mais ampla porque ficam presos em um pedaço só da questão, né? Geralmente, os de direita, os neoidentitários de direita, são também neoliberais. Nem todo neoliberal é neoidentitário de direita, mas todo neoidentitário de direita é neoliberal, né? Inevitavelmente, porque ele substitui Portugal pelos Estados Unidos, tá? E aí não são nem raiz nem asa, são umbigo, né? Puro e simples, tá? E por último,
eu acabei de dizer que se interessam muito mais pelo último Foucault e tendem a se vincular aos campos psi, especialmente a psicanálise, que é um determinismo do indivíduo. E aí tem essas ideiazinhas bizarras, tipo, eu li outro dia aqui um livro aí novo da Elizabeth Rudinesco, o eu soberano. Eu soberano, né? Quando você entende a complexidade, para além dessas ideias reduzidas, você entende que não existe eu soberano em um. Né? Soberana é a complexidade, certo? E é ela que a gente tem que usar para poder ler melhor o mundo aí, para não ficar pensando só com o próprio umbigo, como, enfim, os neoidentitários, os neoliberais e também como os globalizaloides aí, que acabam perdendo a noção do local. Tá? Então esses são os 3 disfarces aí da direita brasileira atual. Tem também o patriota, mas isso a gente fala em outro vídeo aí. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo. Enquanto não destruírem, eu vou fazendo aqui. Tá? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.